Boa noite, queridos, amados irmãos e amigos em Cristo Jesus. É com muita alegria que nós podemos chegar até a tua casa, onde você está hoje, neste culto, nesta quinta-feira, dia 14 de abril, neste horário tão importante, tão precioso que Deus prepara para que nós estejamos aqui estudando, ouvindo, aprendendo a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aonde você estiver. Excepcionalmente, nesta quinta-feira, dia 14 de abril, o nosso culto é somente online, mas excepcionalmente. Já vou deixando o aviso aqui logo de início que no próximo domingo agora, dia 17 de abril, às 10 da manhã, teremos aqui na igreja o nosso culto presencial. Ele será transmitido online, mas ele será presencial, com toda a igreja do Senhor aqui em comunhão, congregando juntos, e teremos um culto maravilhoso de Páscoa, onde vamos falar, ouvir a palavra de Deus, participar deste domingo de Páscoa como igreja, juntos em comunhão. Nossas crianças também terão um trabalho especial para elas lá em cima na escolinha. Então eu tenho certeza que será um domingo abençoadíssimo. E na próxima quinta-feira, dia 21 de abril, teremos novamente o nosso culto normal, presencial aqui e online também, tá bom? Hoje, excepcionalmente, o culto é online e eu quero aqui orar com você, agradecer a Deus juntamente com você por esta oportunidade tão maravilhosa de podermos compartilhar a palavra de Deus. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai bendito, obrigado, Senhor, por esta noite, que o Teu Santo Espírito possa revelar esta palavra que vamos refletir, meditar, compartilhar nesta noite, com a vida de todos aqueles que estão se conectando e assistindo este culto e esta palavra, Senhor. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa falar às nossas vidas, ó Deus. Nós precisamos de Ti, sem Ti nada nós podemos fazer, Pai. Por isto, Pai, fala conosco, tem de misericórdia, fala com as nossas vidas, com a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo. Ó Pai, em nome de Jesus nós Te agradecemos, Te louvamos e Te bendizemos. Diga amém, Jesus, comigo. Querido, amém, Jesus. Deus seja louvado por esta oportunidade maravilhosa. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, lá em Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo, lá no verso 21. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus nesta noite. Abra comigo, Êxodo, capítulo 12, verso 21, diz assim: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a viga da porta e os seus batentes. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na viga da porta, em ambos os batentes, e passará sobre aquela porta. E não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Quando vossos filhos os perguntarem, que cerimônia é esta? Respondereis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram tudo como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Amém, Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Queridos, nós queremos hoje falar sobre Páscoa. E é tão importante esta data para nós cristãos, para os irmãos judeus também. É uma data marcante, importante, e nós queremos começar a falar de Páscoa aqui hoje com vocês e continuar a falar de Páscoa no próximo domingo pela manhã, quando estaremos todos juntos aqui. A Páscoa
ela se deriva, a palavra Páscoa ela vem do latim pascha, que se deriva do hebraico pessá, que significa passagem, né? Que significa ali para o povo israelita que estava submisso à escravidão no Egito, libertação. 430 anos se passaram de uma escravidão ali no Egito. O povo de Deus precisando de libertação, o povo de Deus ali vivendo um momento difícil, e Deus, na sua misericórdia, no seu plano, no seu projeto eterno, já havia ali preparado este povo, um povo seu, para que deste povo viesse Jesus, para que ele viesse salvar a humanidade, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E este povo vivia ali escravo no Egito. E Deus levanta um homem, Deus levanta Moisés, escolhido de Deus, profeta do Senhor, para ser um instrumento de Deus e levar uma palavra de libertação àquele povo. É muito interessante que esta palavra, Pessá, que significa Páscoa, no hebraico significa passagem, ela está relacionada com o verbo passar, que significa passar por cima, saltar por cima. E é interessante aqui, tem um significado de movimento, de libertação, de salto por cima de uma situação difícil. Isso me chama muito a atenção, né? Como os textos do Antigo Testamento, eles vão nos mostrando o propósito, o plano de Deus, para que aquele plano eterno do Senhor, de libertação, de salvação em Cristo Jesus, fosse ali alcançado, fosse concretizado. Tudo direciona para isso. E aqui nós vemos o povo de Deus vivendo uma situação em que Deus levanta, Deus envia. Ele já havia alertado o faraó, já havia enviado sinais, já havia enviado pragas, para que faraó deixasse o povo de Deus ir embora, o povo de Deus ser liberto, ir em direção à terra que Deus havia prometido, a Canaã, a terra prometida para o povo de Deus. E desculpe, a Bíblia diz que o coração de faraó ele se endurece diante daquele plano, ele não quer, e Deus vai falando, vai enviando, até que chega o momento de que Deus vai enviar ali a morte sobre os primogênitos do Egito. Ele vai enviar este último sinal, para que finalmente os egípcios e Faraó, o seu líder, o seu governante, libertem o povo de Deus e possa dizer ao povo de Deus que marche, que vá embora, né? E esse significado tremendo desta cerimônia, que é a Páscoa, que Deus preparou. A Páscoa tem vários sentidos que eu quero compartilhar com você hoje. Ela tem vários sentidos e direcionamentos, orientações de Deus. Em primeiro lugar, a Páscoa, tradicionalmente, ela era para ser realizada no seio da família, ou do clã ao qual a família pertencia. Então a Páscoa, assim como hoje, eu recomendo que você celebre esta Páscoa com a sua família, num tempo de unidade, num tempo ali de gratidão a Deus. Ali, naquele tempo, a Páscoa ela era celebrada no seio da família, como uma festa, uma cerimônia maravilhosa ali, né? Ela era celebrada por pastores também. Por pastores, né? E o ato central era um sacrifício de um jovem animal do rebanho. Um animal sem mácula, perfeito. Ele devia ser sacrificado e ser oferecido, né? Como sacrifício em gratidão. Então a Páscoa ela tinha todo esse simbolismo, todo este ritual importante para que o
povo ali pudesse celebrar, né? Pudesse se reunir, pudesse compartilhar. Perceba o texto que nós lemos da palavra, o capítulo todo de Êxodo, o capítulo 12 inteiro de Êxodo, ele é muito importante que nós leiamos para entender o contexto aqui desta palavra. Mas eu quero aqui começar destacando o texto que nós lemos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel. Por quê? Moisés já havia recebido as orientações do Senhor. Ele já havia recebido as orientações do Senhor, do que Deus havia falado com ele. O começo do capítulo 12 diz assim, preste atenção no verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Eles estavam na terra do Egito. Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Perceba, gente, que Deus, Ele passa orientações para Moisés, para Arão. Olha, façam assim. Ele passa os detalhes, porque Deus é um Deus maravilhoso, Ele nos ensina como fazer, gente. Ele prepara todas as coisas e nos ensina como fazer. Se a família, lá no verso 4, ele diz, porém for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. Mas a família, né, a prioridade, a família é prioridade de Deus para este mundo, gente. É a prioridade para o plano de Deus para hoje em dia. E nós vemos hoje o mundo bombardeando o princípio de família. Família é propósito de Deus. Família é plano de Deus para a minha e para a sua vida. Reúna a família, é assim que diz o Senhor. Pegue e tome um cordeiro. Reúna a família. Eu quero dizer, deixar o teu coração, não deixe de reunir a sua família. Não deixe de estar em comunhão com a sua família. Reúna a esposa, o marido, os filhos, os pais, os avós. Tenha um tempo de comunhão com a sua família. Compartilhe a Páscoa em Cristo Jesus com a sua família. Eu quero seguir a leitura no verso 5 para nós pensarmos juntos. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, sem defeito, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Perceba o detalhe, a importância da palavra. Vocês matarão o cordeiro, tomarão do sangue do cordeiro e o passarão nos batentes e na viga da porta. O sangue do cordeiro. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Isso faz você pensar em alguma coisa? O sangue do cordeiro derramado, vertido em meu favor e em seu favor. Olha o simbolismo, olha a direção. Preste atenção no plano de Deus. Ele diz lá no verso 8, naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, mas sim assado ao fogo a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixareis dele nada até pela manhã, se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos. Preste atenção no verso 11 comigo. Os vossos sapatos dos pés e o vosso cajado na mão, e o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Qual é o sentido? Assim o comereis, lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão, apressadamente o comeis. Esta é a Páscoa do Senhor. Por que apressadamente? Porque o povo ia celebrar, participar desta Páscoa e iria embora do Egito. Estaria pronto para a sua liberdade,
Passagem para a libertação é o tema que o Senhor colocou no meu coração para esta palavra, para esta mensagem desta noite. Passando para a liberdade, uma passagem para a liberdade. Olha, faça rápido. Diz a palavra de Deus: lombo cingido, sapato no pé, cajado na mão, comeis apressadamente, esta é a Páscoa, é o Pessá do Senhor para a sua vida, porque vocês sairão, saltareis de alegria, e em paz sereis guiados, é o que diz a palavra de Deus. Vós saltareis de alegria. Talvez você esteja entristecido por uma luta, por um momento difícil na tua vida. Receba a palavra de Deus sobre a sua vida, porque Cristo é a nossa Páscoa, e este Cristo é a nossa Páscoa. Falaremos mais sobre isso no próximo domingo. Eu quero continuar meditando sobre a Páscoa dos judeus, sobre a origem, o que Deus falou aqui. Prossiga comigo, só vou tomar uma água aqui. Creia nesta palavra poderosa de Deus sobre a tua vida em Cristo Jesus. Veja o verso 12: naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Lembre-se, sobre todas as suas lutas, sobre todas as suas interrogações, sobre todas as suas dúvidas, sobre todos os seus problemas, Ele é o Senhor é Deus. Pedro declara: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é o Senhor. Deus diz: eu sou o Senhor. Ele é o Senhor que vence todo inimigo. Ele é o Senhor poderoso para libertar a tua vida nessa noite. Ele é o Senhor poderoso para restaurar você, toda a sua família, toda a sua casa, para cumprir na sua vida as promessas da sua palavra. Ele é o Deus poderoso. Eu sou o Senhor. Eu quero que você guarde no teu coração nesta noite. Ele é o Senhor sobre a sua vida. Verso 13, continue pensando e lendo comigo. Não pare. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Vendo sangue, passarei por cima de vós. Eu sempre lembro, quando eu leio esse texto, quando eu penso nessa palavra, eu tenho uma lembrança da minha infância, gente. Eu ia na igreja quando era menino com a minha mãe, e eu sempre via a minha mãe fazendo uma declaração sobre a palavra de Deus. Cubra-me com o teu sangue, Jesus. O teu sangue tem poder sobre a minha vida. Naquela época eu não entendia o que ela queria dizer. Hoje eu entendo que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Assim como o sangue aspergido sobre os umbrais, sobre a viga das portas, ali no Egito, significava o cordeiro que foi imolado, que foi morto, e o sangue foi aspergido para quando o anjo da morte passasse e ferisse os primogênitos do Egito, a casa que ele passasse por cima e visse o sangue, ele passava direto, e ela não era atingida, ela estava livre e guardada. Saiba que o sangue de Jesus, ele foi derramado sobre a minha, sobre a tua vida, pela minha e pela sua vida. E quando Satanás, quando o destruidor, quando o inimigo tenta passar por cima e olhar e nos atingir, ele não nos vê mais indefesos, ele vê o sangue do Cordeiro derramado, vertido sobre a minha e sobre a tua vida, o Cordeiro que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue, que ressuscitou, que vive, que reina para sempre. Jesus é a minha, Ele é a sua Páscoa, Ele é a minha passagem para a liberdade, para a sua liberdade. Ele é o nosso Salvador eterno, maravilhoso, amoroso. Tome posse dessa palavra nesta noite sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Amém, glória a Deus. Verso 14, veja comigo: este dia vos será memorial. O dia da nossa salvação, gente, o dia da nossa libertação da escravidão, é para ser guardado para sempre.
Nós não podemos esquecer dele. O celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo, é para sempre. 7 dias comereis pães sem fermento, Deus ensinando Moisés e Arão. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, será eliminado de Israel. No primeiro dia e no 7º dia haverá santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, senão que cada pessoa houver de comer. Somente isso podereis fazer. É interessante que os judeus até hoje celebram a Páscoa assim, uma festa de uma semana, lembrando da libertação que Deus preparou para eles ali no Egito, que Deus promoveu para eles, porque era o povo de Deus, o povo separado do Senhor, o povo através do qual Jesus viria. Eu quero repetir, Jesus, ele era judeu, quando ele veio em carne, ele era judeu, rabino, diz a palavra de Deus, ele era um profeta do Senhor, mas acima disso ele era o próprio Deus que fez carne e habitou entre nós. O verso 17 diz assim: guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Aleluia! Deus preparou uma libertação para aquele povo. Deus deu uma instrução para Moisés e Arão. Deus chamou e falou: olha, vou fazer, vou libertar. Haverá uma libertação poderosa, o meu povo será liberto da escravidão, o exército do meu povo vai sair do Egito. Disse os estudiosos que eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, certamente mais de 1 milhão de pessoas, caminhando, sendo libertos do Egito, indo ali para a terra que Deus havia prometido. O verso 19 diz assim: por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, e qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Chamou, pois, Moisés, e aí nós começamos o ponto onde nós lemos a palavra de Deus. Chamou Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei, tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Ele recebe a orientação de Deus, e ele passa para o povo, ele recebe a palavra do Senhor, e ele direciona para o povo, ele compartilha e orienta o povo. Gente, cada um que me assiste aqui nessa noite, quando você ouvir a palavra de Deus, oriente os teus filhos, compartilhe na tua casa, fale da palavra de Deus para alguém. Não deixe de falar da palavra do Senhor todos os dias da sua vida. Fale dela quando você for deitar, quando você for levantar, quando você estiver andando pelo caminho, quando você estiver assentado. É assim que nós aprendemos lá em Deuteronômio: fale da palavra em todo tempo. Moisés chama os anciãos e os orienta. No verso 22 ele diz assim: então tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, marque a viga da porta e os batentes, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, e molai a Páscoa, é o que diz ele. Perceba, molhai no sangue, passe. Ele obedece a orientação de Deus, o mandamento do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso, gente? Que quando Deus fala conosco, nós precisamos obedecer. Quando Deus revela a sua palavra ao nosso coração, quando Ele nos dá uma ordem, por que nós endurecemos o nosso coração? Por que nós muitas vezes ouvimos Deus falar conosco e falamos: não precisa, não tem necessidade, não precisa ser desse jeito, eu posso obedecer mais ou menos, eu posso acatar uma parte, mas não preciso acatar tudo.
Gente, não se engane, obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Aquele povo precisava obedecer à palavra de Deus. Quando o Senhor passasse para ferir os egípcios, ele ia ver o sangue na viga das portas e nos batentes. E passaria sobre aquela porta e não deixaria o destruidor entrar na casa deles para os ferir. Perceba o que Moisés fala no verso 24, olha, portanto guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. A palavra de Deus é para sempre, gente. A palavra do Senhor não é ontem, não é só para hoje, é para todo o tempo. É ontem e hoje e é daqui para frente, é para todo sempre. Guardai isto por estatuto. Era um mandamento do Senhor, era um mandamento. Aquele povo tinha razões de sobra para celebrar a Páscoa, porque Deus estava ali provendo libertação. O Senhor estava entrando com provisão na vida daquele povo. Eu quero declarar sobre a tua vida, se você crer nesta palavra com teu coração e confessar com a boca, diz lá em Romanos capítulo 10, verso 10, que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Aquele povo estava ouvindo uma palavra de Deus para a vida deles. Deus estava entrando com providência, providenciando libertação, passagem para uma nova vida, para que o plano de Deus se cumprisse na vida deles. Quando Deus envia a sua palavra para a sua vida, é para te libertar. Quando Deus envia a palavra dele para a sua vida, para a minha vida, é para nos curar, é para nos sarar, é para nos libertar. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Quando você for liberto, celebre a Páscoa. Quando você passar da morte para a vida, quando você passar do desespero para uma vida que pode esperar em Cristo, quando você passar da falta de paz, da inquietação para uma vida de paz que só Jesus pode dar, celebre, guarde esta cerimônia, celebre a Páscoa, declare: Jesus morreu na cruz, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no Egito houve um cordeiro que foi morto, cujo sangue foi aspergido sobre os umbrais e as vigas das portas. Ali na cruz houve um cordeiro que morreu na cruz pela sua vida. Ele foi obediente até a morte de cruz, porque Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é a minha Páscoa, Ele é a sua Páscoa verdadeira, eterna, desde agora e para sempre. Quando você se lembrar, você que tomou posse, você que declara Jesus Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, guarde esta cerimônia, celebre esta cerimônia todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Gente, Páscoa, você pode até comer um chocolate que você acha gostoso, né? Você pode até comer, eu gosto também de chocolate, não posso comer muito, mas gosto. Talvez você goste, mas a Páscoa não é chocolate não, viu gente? A Páscoa não é coelhinho, a Páscoa é Jesus. Assim como o Natal não é o Papai Noel, o Natal é Jesus que nasceu, morreu e ressuscitou. A Páscoa, ela não é o coelhinho, ela não é o chocolate. A Páscoa é Jesus que morreu e que ressuscitou. Moisés vai continuar dizendo aqui, porque eles tinham razões para celebrar a Páscoa. Uma ordem dada por Deus para celebrar a Páscoa. Explicações de como celebrar a Páscoa. É interessante, a Páscoa, ela tem uma dimensão profética, gente, que nós vamos falar daqui a pouco. Antes, lá no verso 26, ele diz assim: quando os vossos filhos vos perguntaram, que cerimônia é esta? O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão se reunindo? O que nós estamos comemorando?
O que que nós celebramos? Tem muitos pais que não sabem responder para os filhos. Aprenda a palavra, estude, experimente a palavra na tua vida e no teu coração. Quando teu filho perguntar que cerimônia é esta, responda, verso 27, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, aleluia. Quando teu filho se perguntar para você, pai, mãe, o que é isso? E que nós estamos celebrando? Filho, é o seguinte, sabe lá no Egito, aconteceu aquilo com o povo. Conhece a palavra de Deus? Eu vou te explicar. Eu vou te contar a história do povo de Deus, mas hoje eu quero compartilhar com você a história da minha vida e da vida da sua mãe, do seu pai. Eu quero dizer para você, filho, filha, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que não havia para nós uma esperança, não havia para nós um descanso, nós estávamos condenados pelo pecado. Papai e a mamãe, você precisa saber, filho, disso. E você, filha, você precisa saber disso. Mas você precisa saber que Deus preparou uma poderosa salvação para nós em Cristo Jesus. Sabe, o Filho de Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós. E morreu na cruz. A Bíblia ensina que Ele é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz por nós e por vocês. E o papai e a mamãe foram libertos, porque toda a condenação que havia para nós foi ali lançada na cruz em Cristo, filho. Por isso que a gente prega essa palavra, por isso que a gente vive essa palavra. A condenação não é mais para mim nem para vocês, não é para nós, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, levou na cruz toda a condenação, Ele pagou o preço que nós devíamos pelo pecado que nós tínhamos, Ele pagou na cruz. Então sabe, quando o filho te perguntar, diga, o Senhor livrou a nossa vida da morte. O Senhor livrou a nossa vida do pecado, deste mundo, do diabo. Jesus fez isso na cruz, Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Foram os filhos, então o povo se inclinou e adorou a Deus. Verso 28, foram os filhos de Israel e fizeram tudo como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Nunca deixe de compartilhar com teu filho, com a tua filha, com seus pais, o que Jesus tem feito na tua vida. Nunca deixe, querido, querida, de compartilhar com eles o que Jesus fez e tem feito na tua vida, porque isto é poderoso, o que Ele fez é maravilhoso. A ordem para celebrar a Páscoa, como eu estava dizendo aqui, tem uma dimensão profética. A Páscoa, ela vai muito além do tempo humano, cronológico humano. A celebração da Páscoa não acabava sendo simplesmente um agradecimento pela libertação da escravidão que o povo teve ali, e a concessão de uma terra que Deus deu para eles morarem, para criarem a família e plantarem para obter o alimento. Porque o significado da Páscoa foi muito maior. A dimensão profética da Páscoa foi a contínua presença salvadora de Deus junto ao seu povo para livrar, para libertar. E Jesus, Ele é esta presença hoje, contínua, na minha vida e na sua vida, para libertar, para salvar, para nos guardar. Perceba, querido e querida, que o texto nos mostra que essa celebração da Páscoa não é mais agora um medo, né? Ela não está mais agora condicionada ou dominada pelo medo de um faraó ou de um destruidor, que agora eu tenho medo, né, de que ele venha me atacar, ou de outros destruidores que possam tentar passar pelo caminho do povo de Deus. A celebração da Páscoa para mim e para você, agora é de um povo liberto,
de um povo que tomou posse da nova terra em Cristo Jesus, de um povo que pode celebrar a certeza da presença de Deus em Cristo Jesus, na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Esta é a passagem para a libertação. Este é o caminho para uma vida livre em Cristo Jesus. Gente, o mundo não liberta ninguém. O pecado escraviza. O medo, este mundo jaz do maligno, escraviza, engana e ilude as pessoas. Não se iluda com as ofertas deste mundo. Não se iluda com o que o pecado tenta te escravizar. Não se iluda com o dinheiro, com o poder, com o sexo, com as mentiras que este sistema deste mundo, que jaz no maligno, oferece para você. Isto não liberta ninguém. Quem liberta é Jesus. É Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que sara, é Ele que transforma as nossas vidas. A Páscoa hoje é a presença de Deus, libertadora, salvadora, resgatadora em Cristo Jesus, na minha e na tua vida, todos os dias da nossa vida, porque Jesus disse: eis que estarei convosco, todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, em Cristo Jesus. E eu quero deixar essa mensagem de Páscoa, de resgate, de salvação, de celebração. Celebre a sua Páscoa com a sua família. Venha celebrar conosco no domingo, aqui às 10 horas da manhã, no nosso culto presencial, aqui juntamente conosco. Venha ouvir mais sobre a Páscoa, você e toda a sua casa. Porque saiba de uma coisa, Jesus Cristo libertou você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero deixar essa mensagem, essa reflexão ao teu coração, à tua vida nesta noite. E eu quero encerrar esse momento aqui, orando com você, agradecendo a Deus, intercedendo pela tua vida. Se onde você estiver, feche seus olhos, a não ser que você esteja dirigindo e ouvindo essa palavra. Aí você não pode fechar os olhos. Mas se você estiver em casa, no trabalho, no escritório, se você tiver um minutinho para fechar os olhos comigo, vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa, porque o Senhor nos ensinou, o Senhor preparou uma poderosa salvação em Cristo Jesus para nós. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Cordeiro Pascal. Jesus é a nossa Páscoa, Ele é a nossa libertação, Ele é a nossa passagem da morte para a vida. Ele é a nossa passagem do reino das trevas para o reino da luz. Ele é a nossa passagem de tudo aquilo que nos oprimia agora para a liberdade, para a paz que há no nome de Jesus. Pai amado, eu oro por cada uma dessas vidas que nos assiste nesta noite. Ó Pai, que a Tua bênção, Senhor, o Teu poder, a libertação que há no nome de Jesus chegue a cada família, a cada vida, a cada lar, a cada pessoa que nos assiste poderosamente, que cada pessoa possa declarar: Jesus Cristo é a minha Páscoa. Ele morreu, Ele ressuscitou, e eu tomo posse de que o meu velho homem morreu com Cristo, e eu ressuscitei juntamente com Ele, para viver em novidade de vida. Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Declare isto comigo, diga: Jesus Cristo é minha Páscoa, o Cordeiro de Deus, o meu Salvador, que derramou o sangue na cruz do Calvário, para pagar o preço dos meus pecados, mas Ele ressuscitou, vive e reina para sempre. O meu Salvador vive, Ele é o Senhor, e diante desse nome se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a tua vida, te guarde, abençoe a tua família, uma Páscoa abençoadíssima. E mais uma vez, nós encerramos esta palavra, esta reflexão, este culto online hoje, e nós te aguardamos aqui neste domingo, dia 17, às 10 horas da manhã, Praça Marechal Rodrigues Riba Júnior, número 87, Jardim Anália Franco, Projeto Recomeçar. Venha recomeçar conosco em Cristo Jesus. Jesus te ama, nós te amamos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus.